Graça e paz, estamos juntos de novo. Olha bem, a gente aprendeu sobre amor, alegria, sobre paz, sobre longanimidade. Agora a gente aprendeu um pouquinho sobre, então, benignidade. Caramba, parece ser algo extremamente difícil da gente explicar e aplicar. O que é a benignidade? Vamos pensar uma coisa. Quantas pessoas têm um carro e têm tanta alegria por ter um carro que não conseguem usá-lo, não conseguem aplicá-lo? A benignidade, ela está muito mais ligada à amabilidade, à brandura e à docilidade. A palavra grega para benignidade é Christotes, que quer dizer bondade moral, integridade, benignidade e bondade. Então, o que é ser benigno? Benigno é um lado do fruto do Espírito Santo que ele está muito mais para passivo do que ativo. Por isso a gente vai precisar fazer um entendimento bem da diferença entre benignidade e bondade. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem benignidade. Na essência dele, ele é amável, ele é brando, ele é doce. Mas então, por que então essa característica entre os frutos do Espírito Santo de Deus? A benignidade, em síntese, é a capacidade que nós temos de vontade de fazer. Não é algo que está ligado ao que nós fazemos, mas aquilo que transborda e que enche o nosso coração. Às vezes a gente tem uma vontade de trabalhar e a gente volta e se deita. A gente tem vontade de vir para a oração e a gente não ora. A gente tem vontade de escrever uma carta, mas a gente não escreve a carta. Tem vontade de mandar um e-mail, tem vontade de fazer tantas coisas. Disse que o grande problema do cemitério é que no cemitério existem os melhores livros escritos, as melhores empresas, os maiores empreendedores estão lá no descanso eterno. Tem muita gente que tem muita coisa boa na cabeça, mas que nunca colocou em prática. Talvez com relação ao fruto do Espírito Santo de Deus, a gente precisa entender que as pessoas que têm Jesus, elas têm duas coisas. Elas têm plano, têm planejamento, têm vontade, têm objetivo, têm proposta, têm estratégia e têm processo. Então, dentro do processo de maturidade, a gente precisa ter um coração desejoso de fazer. Talvez essa seja a mais difícil característica do fruto do Espírito Santo de Deus para a gente explicar. Que há pessoas que vão à igreja, mas não têm o coração na igreja. Tem pessoas que estão no culto, mas estão pensando no jogo do Vasco, do Flamengo e Botafogo. Tem pessoas que estão no meio do culto e estão lá, não se rendem, não se quebrantam e não estão ali de fato com um desejo íntimo do seu coração. O benigno é aquele que tem uma alegria muito grande em realizar. O benigno é aquele que adora. O benigno é aquele que contempla. O benigno é aquele que se enche de vontade, que se arrepia, que está no reprepré, que está no manto. É aquele que quer servir a Deus com a sua contemplação e com a sua adoração. E qual é a diferença entre isso e a bondade? A gente vai aprender daqui a pouco. E a minha pergunta hoje: você tem prazer de servir ao Senhor? Você tem prazer de estudar? Você tem prazer de cantar? Você tem prazer de contemplar? Talvez eu te pudesse perguntar para uma pessoa que está perto de mim aqui, chamada Helena, se ela tem prazer de ficar perto do Isaac. Quando a gente ama, a gente não precisa agarrar e nem abraçar, e nem ter vida sexual. A primeira coisa que tem que existir antes disso é saber se a gente tem prazer de estar perto do outro, se a gente tem prazer de namorar, se a gente tem prazer de com ele estar. Quem ama o Senhor e quem ama as coisas de Deus não tem prazer naquilo que Deus tem para lhe dar, mas tem prazer na presença de Deus. Então, quem tem prazer na presença de Deus, antes de ter aquilo que Deus tem para dar, ele tem prazer naquilo que Deus é. Talvez a gente possa ilustrar isso dizendo de uma pessoa que estava debaixo de um pé de jabuticaba e ele se alegrava demais com o pé de jabuticaba. E ele perguntou para o dono do pé de jabuticaba quantos anos aquele pé de jabuticaba estava ali. E o dono do pé de jabuticaba disse para ele: esse pé de jabuticaba aqui tem 25 anos.
eu cuido dele, eu podei, eu alimentei, eu já reguei ele durante muitos anos. Ele ficou 10 anos sem dar fruta nenhuma, mas tem muito tempo que ele dá cada vez melhores frutos como esse de agora. E aí o camarada que saboreava jabuticaba falava: eu amo jabuticaba. E de fato, talvez eu tenha que te fazer uma pergunta: quem ama jabuticaba? É quem cultiva jabuticaba, quem planta jabuticaba, quem cuida da jabuticaba há 10 anos, ou é aquele que desfruta do que a jabuticaba tem para dar? Talvez essa seja a diferença entre fruto do Espírito Santo e entre dom do Espírito Santo. Uma coisa é a gente ter vontade e desejo naquilo que vai nos dar resultado, ou se nós temos prazer em servir, em amar e nos doarmos uns aos outros. A nossa jornada é jornada de quem serve. Talvez a gente, como servo, como pastor, como apóstolo, como profeta, a gente não vai colher, mas uma coisa é certa: Jesus ensina na parábola dos talentos que de cada quatro locais onde a gente vai semear, 3 não vão dar nada, mas um vai dar fruta 30, 60 e 100 por um. E nem por isso a gente vai deixar de semear. Continue semeando, ao tempo você vai colher. Eu queria te chamar então para plantar e para colher jabuticaba. Os dois são extremamente importantes para colher e para saborear e para viver os frutos do Espírito. Deus te abençoe, graça e paz. Um beijo. Se quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? O QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.